está começando mais estilo dessa terça-feira, hoje, dia 31 de outubro, é Halloween. Sabe o que isso significa? Nada. Então, por isso, nós vamos continuar o programa do mesmo jeito, porque não significa nada. Bom, o programa de hoje nós vamos ter Construindo Saúde com a doutora Meira Souza, que vai falar sobre traumas na coluna. Também teremos artesanato e hoje vamos aprender a fazer um arranjo lindo com flores artificiais. E para falar de moda, duas tendências. Pijamas, pijama para sair na rua, isso aí. E customização de roupa. Fica ligado, porque o Mais Estilo só está começando. Agora sim, vamos começar o Mais Estilo. E como hoje é terça-feira, dia de Construindo Saúde. Estamos falando aqui, já tem um tempo, sobre coluna, uma série especial sobre coluna com a doutora Meira Souza. E hoje ela vai falar uma coisa importantíssima. Quais os cuidados que devemos ter quando uma pessoa sofre um acidente, tem uma queda? É muito importante a gente perceber como ajudar, como socorrer essa pessoa, senão isso pode dar problema na coluna irreversível. Vamos ver. E mais uma vez estamos aqui com a doutora Meira Souza, que hoje vai falar sobre trauma na coluna, continuando a nossa série, né? Sobre, como é que você falou? É a base? Não, você falou uma palavra que eu adorei, que sustenta. É o esteio, né? O que sustenta. A coluna sustenta a casa, a coluna sustenta o nosso corpo e também uma coluna bacana também sustenta a nossa saúde, porque ela envolve com tudo. Muito bem. Então vamos começar falando sobre traumas. Vamos falar sobre traumas. Olha bem, nós estamos falando de construção de saúde e trauma não é uma coisa que a gente fala assim, olha, evite um trauma e a pessoa nunca vai viver um trauma. Seria bom se a gente pudesse falar assim, olha, vá com Deus, que nada lhe aconteça de ruim, né, que você não escorregue, que não bata. Falar a gente fala, né? Mas nem sempre é isso que ocorre. Então, eu incluí o tema traumas, Angélica, porque as pessoas precisam saber o que fazer quando acontece um trauma. Porque muitas vezes o trauma não é tão grave como a forma como a pessoa foi socorrida. Né? E aí sim, essa questão da construção de saúde pode ajudar. Né? As pessoas que estão nos escutando, que vivem que pode ocorrer de viver um acidente doméstico, ou um acidente de carro, ou uma queda, ter tranquilidade, serenidade, entender o que pode estar acontecendo na coluna e a importância dessa coluna pode evitar uma pessoa ficar paralítica, ficar tetraplégica. Então, por isso que não podia deixar de incluir trauma. Bom, então, acredito que essa coluna hoje, que esse programa de hoje seja mais dedicado não para quem tem um problema na coluna, mas para quem estiver por perto de quem sofreu um trauma, é isso? Exatamente, para que a pessoa saiba socorrer uma pessoa que viveu um trauma. E quando a gente fala assim, que saiba socorrer uma pessoa que viveu um trauma, a gente pensa logo em trauma grandão, né? Acidente de carro, uma queda de altura, mas não, às vezes coisas pequenas em casa. Sabe essa coisa de, às vezes, subir numa escada para trocar uma lâmpada? Uma coisa que todo mundo pode fazer em casa e que pode escorregar e cair e que pode, sim, ser muito grave. Entendeu? Se a pessoa cai, se bateu com o corpo, assim, de queda, se na hora ela tem um impacto, sentiu que não está mexendo ou está com uma sensação de dormência, deixa essa pessoa quietinha ali, não tira essa pessoa do chão de maneira desavisada não, que pode ser pior. Bom, então, nesse caso, é melhor chamar o resgate, o SAMU, seja lá o que for, para fazer a condução, o transporte dessa pessoa da forma correta. Exatamente. Nesse momento, o não fazer é muito melhor do que o fazer afoito, angustiado, assustado. Por quê? Eu vou explicar na coluna o que pode estar acontecendo lá dentro. E por que mobilizar esse paciente
Não, no caso, não o paciente, né? Mas o amigo, o vizinho, o namorado, a pessoa que está do lado, pode ser decisivo para romper um nervo, estreitar uma medula, e ali a gente já construiu alguma coisa que pode ser muito irreversível. Sim, então vamos explicar, usando a coluna, o que é que acontece para que as pessoas tenham consciência na hora de transportar uma pessoa que sofreu uma queda. Infelizmente, a gente vive muitos acidentes e a gente vê que, principalmente com motoqueiros, né? Aconteceu um acidente, ele está deitadinho lá no chão, esperando atendimento, esperando a ambulância. É isso mesmo, fica deitadinho lá, imóvel, esperando. Por quê? Nós já explicamos para os telespectadores, né, para as pessoas que estão construindo saúde com a gente em casa, que a coluna são várias vértebras, uma sobre a outra, né? E entre elas, nós temos o disco, né? Nós temos o disco. Eu vou mostrar nessa aqui. Olha, vértebra, 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 disco. Então, o que pode acontecer numa situação de trauma? Ah, mas o trauma foi pequeno, não fraturou, nem nada. Não é bem assim. E quanto mais... Segura para mim. Olha bem. Nós temos aqui o canal que vai passar a medula. Né? Aqui passa a medula. Olha o que pode acontecer, Angélica, numa situação de um trauma pequeno, não grande, mas de uma pessoa que tem uma fraqueza muscular. Porque a gente volta a falar que músculos fortes, né, nessa borda que nós temos, que passa um músculo paravertebral, ele começa na cervical e termina lá no bumbum. Ele dá uma sustentabilidade para a coluna, até mesmo para situações de queda. Agora, imagine uma situação onde a pessoa sofreu uma queda e uma vértebra fez isso aqui, ó. Deslizou. Só deslizou. Isso chama listese. Deixa eu colocar meu disco aqui. Não esqueça do disco, eu já aprendi, tá? Que ele fica aí no meio. Olha bem, imagina aqui, tá certinho, tem o caminho, não tem? Imagina que eu deslizei. Olha o que aconteceu com a medula. Ela ficou protuberante. Olha aqui, ela tá estreitada. Olha, se a gente olhar o canal, ela tá apertada aqui, ó. Agora imagine... Ficou para fora também, né? Agora imagine se a pessoa tá aqui, tá apertando, mas não esmagou. Mas aí eu invento de transportar de maneira inadequada. Aí eu pego, imagine que seja na cervical. Aí eu pego essa pessoa que tá lá no chão, com a vértebra assim, aí ela faz isso com a cabeça. Pronto. Tum. Ai. Olha bem, aí acaba de romper. Então, no momento, numa situação de queda, numa situação que você perceba que foi uma situação que tem risco de ter acometido a coluna, não precisa ser uma coisa muito grave, que tenha fratura, não. Mas um deslizamento, ou às vezes uma situação, por exemplo, batida na traseira do carro, onde o pescoço faz esse chicote. Esse chicote, a coluna vai e volta. Ele cria uma reação inflamatória em volta, que dá um inchaço, um edema, que pode estreitar a medula. Então, nesse momento, como eu vou socorrer essa pessoa é muito importante. E aí, vou falar um pouco das fraturas. Mais uma vez, se eu fraturo o corpo da vértebra, não é muito grave. Se eu dou um quebradinho aqui, se eu dou um quebradinho aqui. Agora, se eu fraturo aqui atrás, ou se a fratura é muito grande, que desaba, eu tenho um risco muito grande de ter um sofrimento do nervo. Eu acho que as pessoas em casa, elas já estão entendendo que essa estrutura, que é a vértebra, né, que aqui é osso, é uma estrutura sólida, ela guarda uma coisa muito nobre no nosso corpo, que é o nosso sistema nervoso, que é a medula, que comanda todo o nosso corpo do pescoço para baixo. Né? Infelizmente, quem já não ouviu ou sabe histórias de pessoas que são tetraplégicas, que não mexem a mão, que não mexem o pé. Ou seja, são pessoas que tiveram um problema que acometeu essa estrutura aqui. E isso pode acontecer com quem for transportado de maneira errada. Pode ficar
tetraplégico ou paraplégico. Pode, exatamente, se for transportado de maneira errada. Porque às vezes está no limite, às vezes tem, por exemplo, fraturou e tem um pedaço da vértebra, mas se desloca e aperta. E nós temos que entender que a estrutura dura da coluna, é o osso, é a vértebra. O nervo é uma estrutura muito friável, muito macia e que facilmente ela é seccionada. Então, eu tenho que pensar na coluna como algo que preserva a minha capacidade de movimentar e de sentir. É extremamente nobre. Por isso, eu preciso cuidar dela. E aí, até nessa situação de trauma, Angélica, se eu tenho um paciente que tem uma estrutura óssea e uma estrutura muscular melhor, ele sai na frente. Mais uma vez. Por quê? Porque ele tem um envoltório que serve para proteger essa coluna. Mais uma vez. Então, eu falei que eu não estou falando tanto de como a pessoa prevenir, mas como socorrer, mas estamos falando de prevenção também. Porque, muitas vezes, várias pessoas sofrem o mesmo trauma e uma fratura, uma faz uma listese e a outra fica ilesa. Por quê? Porque ela tem uma estrutura anatômica melhor. Muito bem. Então, para você que está em casa, temos duas situações para pensar. A situação de que você tem que cuidar do seu corpo, cuidar da sua musculatura e do seu osso para evitar problemas. E outra, se você estiver perto de uma pessoa que sofre um acidente, sofre um trauma na coluna, a maneira como você vai transportar essa pessoa pode ser fundamental para a preservação da coluna ou para a criação de um problema ainda maior. De um problema grave, difícil de corrigir e tudo. E aí, quando você falou, está perto de uma pessoa que sofreu um trauma na coluna, né? Você não vai saber se teve um trauma ou não, mas foi uma queda, foi uma batida, houve impacto. Pense que a coluna pode estar sofrendo. Essa pessoa manifesta uma perda de consciência, ou está com dificuldade de fazer algum movimento, ou deveria estar sentindo dor e não está sentindo, fica esperto. Né? Alerte que a coluna pode ter acontecido na coluna. E deixa a pessoa imobilizada se você não sabe fazer esse transporte adequado. Não caberia a gente, nesse momento, ensinar. Tem cuidados básicos que ficam para uma outra oportunidade para a pessoa, né, fazer algumas coisas básicas. Mas isso é tão difícil e tão delicado que eu acho que não cabe aqui ainda. É melhor ligar para um serviço de urgência e já tirar essa dúvida. Por via das dúvidas, não coloque a mão. Deixa a pessoa quietinha, né? O chão é o melhor lugar. Não tenta falar assim, não, eu vou tirar, vou colocar numa cadeira. Deixa no chão, que ela está mais protegida ali do que se você aflitamente for colocar num carro comum, ela for ficar sobre, por exemplo, imagina a cervical que está com uma vértebra fraturada ou escorregada com listese e você vai dirigindo o carro com aquela cabeça solta. Muito, muito sério, muito preocupante. Isso aí. Então, fica a dica para vocês. Semana que vem a gente volta e aí nós vamos falar sobre tumores. Tumores que podem acometer a coluna. Até semana que vem, doutora Meira. Até a semana que vem. É isso aí. Muitas vezes a gente quer ajudar, mas pode piorar a situação. Então, muita atenção nessa hora. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta.